Amém. Não há assunto melhor de se falar do que as obras que Jesus tem feito em nossas vidas, né? Ele fez no passado e continua fazendo, porque a obra da igreja ela continua. Amém. Né? Jesus continua vivo e continua operando em nosso meio. Amém. Glória a Deus. Né? E graças a Deus, né, estou aqui para bendizer o nome do Senhor junto com os irmãos. Né? Glória a Deus. Irmãos, esses versículos que acabamos de ler, ele fala de algo muito importante. É uma questão que todo mundo fala, todo mundo conhece, mas pouco tem um conhecimento profundo da obra de Deus. Aqueles homens ali naquele instante, eles estavam sentados junto com Jesus. E no meio daquela conversa, alguém falou sobre o reino de Deus. Irmãos, Jesus falou pelo menos umas 40 vezes esse nome reino de Deus no Novo Testamento. Amém. Porque as pessoas tinham uma noção diferente do que é o reino de Deus. Glória a Deus. Irmãos, não há coisa mais gratificante e mais rica para nós de que nós pertencermos a um rei. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Porque isso quer dizer que nós não somos pessoas abandonadas. Nós temos um Senhor que é por nós. Amém. Vamos lá na vida. Existe um Senhor que se preocupa, que se interessa por nossas vidas. Amém. Porque o nosso reino, o reino que Deus colocou para nós, ele é tão glorioso, irmãos, que às vezes nós não temos dimensão daquilo que nós estamos servindo, a quem nós estamos servindo. Amém. E a questão naquele momento que eles estavam sentados naquela mesa, estavam falando justamente disso. Porque Jesus disse assim, o reino de Deus, várias vezes diz assim, o reino de Deus é semelhante. Ele falou isso várias vezes. Porque os homens queriam misturar o reino dos homens com o reino de Deus. O reino dos homens, irmãos, é passageiro. Mas o reino de Deus, ele é eterno. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. O reino de Deus, ele vive eternamente, porque o Deus que nós servimos, ele é eterno. Amém, glória a Deus. Aleluia. Né? E Jesus começou a falar com aquelas pessoas a respeito disso. Porque o reino dos homens, antes disso, Jesus estava falando a respeito daqueles que queriam comprar a entrada do reino de Deus. Sabe por que o reino de Deus não se compra? Porque tudo que ele dá é de graça. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus não barganha com ninguém a obra dele É verdade. e nem a entrada pela porta para o céu. Pode ter dinheiro, pode não ter. Deus não faz negócios com homem. Amém. Deus tem uma bênção e salvação para o homem. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus ali começou a conversar com aqueles homens. E ele diz assim, não é? Ele diz que muitos irmãos têm uma ideia diferente daquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe por quê, irmãos? Nós servimos a um Deus que ele conhece nossas vidas. Amém. Nós servimos a um Deus que conhece a nossa necessidade. Por mais preocupados que nós possamos estar com o dia da manhã, com as nossas obrigações, com as nossas preocupações, mas Deus sempre vai nos ajudar. Amém. Não adianta a gente se preocupar, a gente se preocupa porque nós somos seres humanos, mas sempre existe sempre uma porta aberta para o crente. Amém, glória a Deus. Há sempre uma mão estendida de Deus para aquele Glória que a Deus. necessita. Verdade. Irmãos, basta nós olharmos, observarmos uma coisa, quando nós estamos de joelho orando. Quando nós estamos de joelho orando, irmãos, Deus, ele se comove. Amém, glória a Deus. Deus se comove com aquilo que nós estamos passando e ele providencia todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Porque Deus é fiel e ele não falha. Amém. Amém. Aleluia. E a Bíblia diz que ia acontecer um grande banquete. Jesus falando em parábolas. E esse banquete, ele dizia que era um banquete, que era uma ceia para o filho. E que ele havia chamado muitas pessoas para participar desse banquete. Mas interessante, irmãos, que há convites que a gente se alegra, ou não? Amém. Tem convites que a gente arruma desculpa para não ir.
Não é? Quantas vezes você recebe um convite e diz, rapaz, eu tenho que dar um jeito aí de não ir, não é? Por quê? O convite, ele tem que nos motivar a alguma coisa. E quando nós subimos à casa do Senhor, é porque nós somos convidados por Ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Todas as vezes que nós subimos à casa do Senhor, há um convite do Espírito Santo de Deus para que nós estejamos aqui. Amém. Glória a Deus. Porque toda vez que nós subimos a este lugar, Deus tem uma palavra para nós. Amém. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós. A gente não sai daqui como chegou, a gente sai diferente. Amém. Porque a palavra de Deus, ela penetra na nossa alma, ela penetra no nosso coração. E às vezes a gente sai de casa arrastando os pés, sem força para chegar na igreja. Mas quando chega aqui, Deus renova a nossa vida. Glória a Deus. Deixa uma palavra de conforto. Glória a Deus. Você diz assim, meu Deus, se eu não tivesse ido para a igreja, eu não teria recebido esta bênção. O irmão citou, né, agora há pouco o irmão citou, disse, olha, eu passei um dia sem vir para a igreja, mas a gente quando vem para a igreja, os caminhos da gente se endireitam. É isso. Porque a palavra de Deus ela é eficaz para nos edificar, para nos fortalecer. E ele continua dizendo, irmãos, que ele faz um convite quando é seu servo convidar várias pessoas, para que as pessoas venham participar da grande ceia. E ele diz assim, e todos a uma começaram a excusar-se. Cada um começou a arrumar uma desculpa para não ir para essa festa. Irmãos, essa festa é a festa da igreja quando subir para a eternidade. Por enquanto está havendo convite, mas chegará o momento que não haverá mais convite. A igreja já tem subido, porque o chamado de Cristo já está nas nuvens. A Bíblia diz que os dias estão próximos. Amém. E a função da igreja é essa, irmãos: convidar para a grande ceia. E a Bíblia diz assim, que o primeiro diz assim, rogo-te que me hajas por escusado, porque eles comprei um campo. A terra que ele comprou, ele diz aqui que era mais importante que o convite do Senhor, né? Mas era mais importante. Irmãos, nós não podemos valorizar isso aqui, porque isso aqui tudo fica. Amém. É verdade. Tudo que nós construímos, tudo que nós realizamos, tudo que nós fazemos, fica. A única coisa que vai conosco é a obra que nós realizamos para Deus. Amém. Essa nós levamos. Porque no dia do chamado, no dia da ressurreição, nós estaremos lá. Amém. Glória a Deus. Pelas terras, pelo trabalho que nós executamos aqui. Irmãos, é comum as pessoas valorizar as coisas dessa vida. Meu irmão, mas nós não nos preocupamos. Mas não pode ser prioridade em nossas vidas, porque há uma obra a realizar. Amém. Glória a Deus. Porque, irmãos, olha, existem duas coisas que nós devemos aprender. A primeira, o que é ter valor e o que tem preço. O que é que tem valor e o que é que tem preço para nossas vidas? Um filho que nós temos, ele tem valor ou tem preço? Ele tem valor. A terra tem valor ou tem preço? Tem preço. Você bota preço, você compra. Não é assim? A obra de Deus para nós, ela tem valor, ela não tem preço. E quando Jesus morreu na cruz, que derramou seu sangue ali, verteu seu sangue, porque nossas vidas para Ele tem valor, não tem preço. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso mesmo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós somos valiosos para Cristo. Nós somos valiosos para Cristo. Porque o amor dele por nós é algo que não se pode comparar. Amém. Glória a Deus. Porque numa multidão, hoje, irmão, nós temos em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo. E Deus apontou e disse, eu quero aquele ali, ó. Amém. Glória a Deus. Eu quero aquele. Eu quero aquele. Deus é quem escolhe a quem deve servir. Amém. Glória a Deus. E nós fomos escolhidos por Ele. Amém. Glória a Deus. Não foi pelo homem, mas foi o Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. irmãos, aquele homem estava valorizando as coisas dessa terra.
que são passageiras. Para o homem natural, tem preço, tem valor. Para o homem natural tem valor. Porque ele junta bem, junta. Mas na hora da partida, nada vai. Fica a confusão, né? Fica a confusão, que não dá para dividir, né, que ele deixou, né? Mas, irmãos, Deus, ele anda no sentido contrário da gente, do que o homem pensa. Porque o céu, a eternidade, é a única coisa que nós queremos dividir com o outro. É verdade. Então não é? É verdade. Às vezes nós não queremos dividir uma casa, um prato de comida, um terreno, mas há uma terra no céu. Há uma terra na eternidade que nós queremos dividir com nossos familiares, com nossos amigos, porque lá nós viveremos eternamente com Jesus. Aí ele chama o segundo, e ele diz assim, 14, ele diz assim: comprei 5 juntas de bois. Ele estava preocupado com o quê? Com o trabalho. Irmãos, eu não posso servir a Deus porque eu chego todo dia 7, 8 horas em casa. Glória a Deus. Né? Irmãos, nós temos tempo de sobra para Cristo. Se nós analisarmos nossas vidas, nós temos tempo para Cristo. Você não deixou muitos aqui, deixou muitas coisas que ia resolver hoje à noite, mas está aqui glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Sabe por quê? Porque é mais importante estar aqui, ouvindo o que Deus tem a lhe falar, o que Jesus tem para falar para você, do que estar em casa. Glória a Deus. Quando eu chegar em casa, eu continuo onde eu parei, mas primeiro ouvir a voz do Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Maravilha. É glorioso. Glória a Deus. É glorioso. Amém. Né? E nós não podemos colocar essas coisas em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o Senhor em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Porque se nós analisarmos, quem foi que deu a condição financeira e o trabalho para nós? Deus. Foi Deus. Porque quando estamos parados, a quem nós clamamos para que abra as portas? É Deus. Quando vem a dificuldade financeira, a quem nós clamamos? A Deus. E quando Ele abre as portas, nós vamos servir a quem? A Deus. Glória a Deus. Então o trabalho não pode ser a prioridade. A prioridade é Jesus. Glória a Deus. Aquele homem disse isso. Ah, não posso ir porque tenho o meu trabalho. Mas, irmãos, quando nós dividimos o tempo para Cristo, quando nós tiramos o tempo para Cristo, Deus Ele nos abençoa. Amém. Porque Ele é um Deus pelo qual tem nos sustentado. Às vezes a luta é grande, as dificuldades são grandes, às vezes a luta no trabalho é tão grande que o camarada chega em casa, não tem nem coragem de dar uma boa noite aos filhos, à esposa, e tão atribulado que ele chega. Mas é nessa hora que você deve buscar a face do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Ele vai ter uma palavra para você, né? Na hora da agonia, na hora da angústia, é Ele que nós devemos buscar. É importante o nosso trabalho, é importante. Mas a gente vê, irmãos, que a própria Bíblia, ela diz que Pedro estava pescando. O André. E Jesus disse: olha, vem para cá. Você agora vai ser pescador de homens. Amém. Glória a Deus. Ele disse sim ou não? Ele disse sim. Ele disse Sim. Glória a Deus. Mas sabe por que ele disse sim? Porque quem está com Cristo, nada lhe falta. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Ele podia dizer assim: Senhor, eu não vou não, porque eu tenho minha pescaria, porque eu tenho que vender meu peixe. Eu estou com Jesus, não vai me faltar nada. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Deus vai providenciar tudo para mim e para minha família. Glória a Deus. E Deus é tão maravilhoso que às vezes você tem um parente que não é crente, mas ele é abençoado também. Amém. Pelas nossas atitudes. Deus abençoa também os nossos É familiares. verdade. É, foi assim com Pedro.
Amém. Não é? Pedro estava realizando a obra, mas a sogra dele estava doente em casa. Ele fez o quê? Jesus, vamos lá em casa. Jesus foi lá e a sogra dele foi curada. Glória a Deus. Não é? Ele estava trabalhando para quem? Para a obra de Deus. Amém. Ele estava realizando a obra de Deus. Se ele estivesse realizando a obra do homem, a sogra dele teria sido curada? Não tinha. Não é? Jesus é aquele que supre as nossas necessidades. Glória a Deus. O trabalho para Cristo, irmãos, é o que mais nos dá condições para a gente ser melhor. Quando nós trabalhamos para Cristo, nada nos falta, irmão. Amém. Glória a Deus. É verdade. É Porque verdade. enquanto você está aqui no culto, adorando a Deus, lendo uma palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, Deus está trabalhando na sua Glória a casa. Deus. Glória a Deus. É verdade. Acredita nisso, irmão? É verdade. Amém. Glória a Deus. Você está aqui cultuando a Deus, Deus está trabalhando na sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. Amém. Né? A obra que nós realizamos para Deus, ela não é em vão. Ela tem o seu galardão, né? Porque Deus é um Deus poderoso. E a Bíblia diz que o terceiro diz que não podia ir, e outro disse: casei e portanto não posso ir. Sabe o que é isso, irmãos? Compromisso que nós realizamos e fazemos com os homens. Já aconteceu com vocês, eu acredito. Faltando 5 minutos para você sair para vir para o culto, chega uma visita na sua casa para tratar de assuntos que pode esperar. É verdade. Não é assim? Amém. Aí você olha assim e diz: mas rapaz, agora, hoje aconteceu comigo, né? Mas a prioridade foi o quê? Vamos para a casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso compromisso é com o Senhor. Amém. Nós temos nossas obrigações sociais com os homens, mas nós temos uma obrigação maior ainda com o nosso Deus, Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. porque é Ele que providencia todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Aquele homem preferiu a ajuda dos homens, não porque eu me casei, porque agora tenho um compromisso, não posso ir. Irmãos, nós não temos compromisso com coisas dos homens, não. Nosso compromisso é com Jesus. Quando Ele chama, nós vamos. Que a Bíblia diz que nós, ovelhas do Senhor, ouvimos a voz do Senhor e obedecemos. Verdade. Não é? Nós somos um povo obediente, que ouvimos e obedecemos a palavra do Senhor. Glória a Deus. O nosso compromisso, irmãos, é com a obra de Deus, é com aquilo que temos que realizar para Deus. Amém. Não é? Às vezes nós podemos falhar com os homens, mas não podemos falhar com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é? Os homens são assim, prometem, marcam um compromisso com você, depois ele muda, mas Deus não. Tudo. Se tivermos um compromisso com Deus, Ele terá um compromisso com você e Amém. comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a palavra dele é fiel. Amém. Amém. Não é? Se nós colocarmos o propósito de ter um compromisso com Deus e Ele fechar um compromisso com você, meu irmão, é só bênção. Amém. As lutas virão porque vem para todo mundo, para o crente que não é crente. É verdade. Mas nós temos a esperança. Amém. Não é? Nós somos um povo feliz porque temos a esperança em Cristo. Amém. Glória a Deus. Porque pior que seja a situação, nós temos a esperança que vai melhorar, porque Cristo, Ele muda a nossa história. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele muda a nossa condição. A Bíblia diz que aquele homem voltou para anunciar, né, para o seu Senhor. Então ele diz assim, e o Senhor ficou indignado. Por que aquele homem ficou indignado? Porque, irmãos, aquilo era uma festa, que ele não ia gastar nada. O convidado não ia gastar nada. Só ia receber o quê? Benefícios. Irmãos, era sentar na mesa do rei. Sabe o que é sentar na mesa do rei? É muita coisa, irmão.
Né? Mefibosete, quando foi convidado para sentar na mesa com Davi, ele estremeceu. Esse mesmo, não, eu sentar na mesa do rei, não, eu não posso, não tenho condições para isso não. São aleijados, são um coitadinho. Glória a Deus. Mas o rei disse, você vai sentar aqui comigo, rapaz. É assim que Deus Glória trata a Deus. nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cada culto que nós subimos à casa do Senhor é um banquete. Amém. Glória a Deus. É um convite para estar na mesa com o Pai. Amém. E esse convite, irmãos, para muitos não tem valor. Não tem, mas para nós tem muito valor. Glória a Deus. Amém. Tem muito valor porque é daqui que nós alimentamos nossa alma. É daqui que nós temos a direção do que vamos fazer. Amém. É daqui que nós Glória tiramos a Deus. direção para nossas vidas. Amém. Este lugar aqui, irmãos, não é um lugar comum. Verdade, Pai. Este lugar aqui é um lugar que Deus habita. Glória a Deus. Você sabe o que é você estar num lugar que Deus está presente? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é grandioso. Amém. Você está num lugar que você sabe e tem a convicção que Jesus está aqui em nosso meio. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é o irmão Gilberto, é outro. Não, meu irmão. O ilustre aqui é Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Sabe por quê, irmãos? Quando você se aprontava para sair de casa, ele já estava aqui lhe esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Não é? Quando você chegou aqui, ele já estava de braço aberto, lhe recebendo, alegre, porque você está aqui esta noite para glorificar seu santo nome. Amém. Não é? Ele se indignou e mandou que o servo dele fosse para depressa para as ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Veja, as pessoas que se sentiam ricas, poderosas, descartaram. Mas ele disse aqui, olha, traze aqui os pobres. Irmãos, não é só pobre financeiro não. Todos nós somos necessitados de uma bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós, quando chegamos diante do Senhor, nós chegamos como pobres, necessitados. Porque realmente somos necessitados de uma bênção dele. E ele diz, e aleijados, homens com dificuldade de andar. Aleijados, homens que não podiam andar. Mas como aqueles homens iam se deslocar até a ceia? Mas eles estavam lá. Porque Deus deu um jeito dele chegar lá. Amém. Né? Muita gente, irmãos, hoje em dia está com dificuldade de andar na presença do Senhor. Né? Muita gente, na hora de vir para o culto, será que eu vou? Acho que eu não vou. Do jeito que eu estou aqui hoje, eu acho que não vai dar para ir não.